temos muitas ferramentas, mas a primeira delas é a proximidade, né? Porque é onde o coração fala mais alto, é quando a gente busca, né, se reunir aqueles que nós amamos. E toda vez que eu penso em estar aqui um pouquinho, né, com essa família que eu elegi para mim, porque a afinidade é gratuita, né? Ninguém nos vende, nós não conseguimos alterar no coração alheio, e é o que nos aproxima uns dos outros, né? A permissão, né? Após essa prece, que nos arremeteu a um campo de, vamos dizer, concentração, mas também de pureza do nosso pensamento e das nossas energias. Enquanto o nosso irmão estava fazendo a prece inicial, todos nós recebemos ali, né, o tratamento inicial. E com a permissão de nosso amado Jesus, nós iniciamos agora, né, um pouquinho mais com ele, a reflexão, né, desse tema de hoje. Há umas 3 semanas atrás, eu pedi a permissão à espiritualidade para falar sobre família, né? E aí eu busquei no dicionário. Família no dicionário é um conjunto de parentes de uma pessoa, grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Aí ele exemplifica, né? Jesus, quando entre nós, ele disse: quem são? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Traduzindo para o nosso tempo de hoje, a gente começa a observar que são todos aqueles que Deus nos concede. O exemplo que arrasta, a consciência que harmoniza e que busca resgatar, e as ferramentas que Deus vai nos permitindo no campo alheio. Porque a família geralmente é aquele ao qual nos aproximamos, seja da necessidade, através da necessidade, seja do amor que nos conclama o auxílio, dos laços de irmandade ou de fraternidade. E quando nós podemos eleger onde estar, nós começamos a viver o Evangelho de Jesus, né? E pequenos momentos são resgates eternos que nós vamos consolidando uns nos outros, porque quando nesses momentos conseguimos nos reunir aqueles que nos são caros, é ali onde depositamos na eternidade a sementinha que vai nos reunir outrora. Não teremos a grandiosidade da importância dessas sementes até o nosso desenlace, porque muitos de nós, envolvidos pela matéria, a gente deixa passar os momentos de ser últimos na vida dos outros, né? No capítulo 4, eu vou ler um pedacinho onde fala sobre laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Aqui traz para nós, né, nosso irmão Kardec trouxe com muita excelência que os laços de família, eles não são destruídos, né, pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é o que os destrói. E aí ele vem trazendo outra estrutura, mas o que me chamou a atenção aqui embaixo dessa passagem é que ele diz assim: entenda-se que se trata aqui do afeto real de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo. Aí vamos arremetendo a nossa consciência, o nosso pensamento nesse ponto. Quando ele diz para nós, afeto real de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo. Porque os seres que só se unem, movidos pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez nascer.
Quando as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, na realidade não significam nada uma para a outra. A morte os separa, além, na terra e no além. Quando nós voltamos à nossa consciência espiritual, meus irmãos, para servindo, aprender e aprender servindo, nós começamos a entender a importância desses laços. Porque não é pro agora, é para daqui para o futuro. E aí a gente começa a condicionar realmente esses laços na importância que eles têm para cada um, não é? Entendendo que somos essa família eterna. Hoje eu me senti assim muito próxima desse pensamento onde a eleição do meu campo consciencial junto à família que o Cristo quis nos demonstrar através do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele profere quem são meus irmãos, quem são minha mãe e meu pai, ele está nos pedindo para a gente refletir que ao nosso entorno também está ali a nossa família. E muitas vezes, quando nós, em situações de diferentes estados e compreensões, nós vivemos, vamos citar um campo, na escola. Nós temos várias situações onde, se nós não nos convocamos a dar o primeiro passo, nós ficamos inertes, vendo ali a possibilidade de auxiliar e não fazemos o nosso papel como cristãos. Porque o outro, ali concedido temporariamente, é apenas um estranho aos olhos da terra. Mas em espírito é alguém que Deus nos concedeu para que possamos colocar essa sementinha do exemplo. Despertando consciências, vamos aos pouquinhos trabalhando e nos permitindo uma frase do nosso querido educador e médium, Eurípides Barçanufo, quando ele disse que, lá na obra dele, psicografada por Alzira Bessa, ele diz, lá no livro Evangelização de Espíritos, ele diz: sereis como feixes de luz atrelados uns aos outros. Então, se somos feixes de luz, cada um na sua constância de luminosidade, nós vamos nos atrair, desde que a similitude de nossas ações estejam aproximadas. A partir do momento que se distanciam muito do propósito da ação em comum, esses fechos são desfeitos. Mas o mais importante nessa frase dele é que ele nos conclama a pensar: onde eu estou? Onde está a minha consciência? Muito se fala hoje, e tivemos a oportunidade de experienciar em nossos estudos com o livro Nos Domínios do Mecanismo da Mediunidade, do Chico, pelo André Luiz. Nós experienciamos as manifestações que acessavam a potência da malha mental dos átomos e conjugados tornavam reais as ações e as mudanças. Está lá na obra Mecanismo da Mediunidade, no início dos capítulos. Quão valoroso é essa obra que nos ensina, que direciona e faz a transformação das estruturas que trazemos, entendendo que a própria luz é um tipo de átomo condensado, é um tipo de matéria, né? Entendendo também que a alvenaria, entendendo que a nossa constituição física também foi trabalhada ao longo dos anos para que pudéssemos hoje estar aqui reencarnados nessa constituição. Às vezes vamos compreender que vamos acessando um documental, um livro, um artigo, e aí a gente vai formando uma malha, né? Uma estrutura para que possamos regimentar nosso entendimento. Vamos voltar ao campo da criança. Quando nós nos colocamos a pensar, nós vamos buscando algumas estruturas.
criança, quando chega na sala do primeiro ano, ela traz o colo e o berço da família. A partir daí, eu preciso avaliar como que eu vou ajudar essa criança a prosperar esse conhecimento que ela traz. Nós não podemos queimar etapas. Então, às vezes, para o nosso irmão, será fácil o domínio da malha mental, desenvolver a estrutura necessária para que de forma sadia se estruture um novo campo de aprendizado, de progresso, vamos dizer assim. Porque tudo que fazemos progride. Né? Então, se estamos no bem, vamos progredir o bem. Vamos entender a palavra? Se proferimos a palavra com a assiduidade do bem e a força da luz, tudo que proferimos vai se multiplicar e se transformar. Porque se fala muito do mal, né? Passa uma matéria que ocorreu com alguém e aí logo o nosso olhar já vai para aquele campo, aquela matéria. Há uns 30 e poucos anos eu tive a oportunidade de estar numa casa espírita também, e lá a dirigente nos pediu, nós fazíamos parte do corpo de médiuns estudantes da casa, e ela nos pediu assim: por favor, evitem algumas matérias que passam no jornal. Ela estava nos ensinando, aprenda a selecionar aquilo que você acessa, porque aquilo que acessamos está na nossa semântica mental. Se eu concordo ou se eu me atraio por determinado teor de informação, é porque eu estou próxima à estrutura emocional e psíquica que eu estou emanando está em consonância com aquilo que me atraiu. Então, nós entendemos que podemos melhorar aquilo que pensamos todo o tempo. O Evangelho ele traz para nós um manual, um passo a passo daquilo que nós precisamos fazer. E ao entorno de nós temos toda a estrutura da doutrina espírita e outros materiais que vêm compor toda essa estrutura de luz, porque nossos amigos precursores deixaram muito material para nós, né? De suas vivências, de suas práticas. E nós podemos ir colhendo aos pouquinhos, com simplicidade, porque aprendemos também que quando achamos que tudo sabemos, devemos recomeçar aquilo que nós julgávamos ser ou saber. Então, de forma pequenina, vamos sempre olhar com amor e tirar aquilo que estamos precisando. Esse livro, há um tempo atrás, nós adotamos com uma equipe de evangelização. Porque estamos recebendo, né, as crianças atípicas em todos os campos, e nós buscamos a imagem e semelhança da criança para nos ensinar. Nessa questão dessa equipe que precisava se orientar, esse livro ele veio como uma luva. E hoje, é hora que eu peguei para dar uma lida no contexto, e deparei com essa página aqui que eu gostaria de trazer para vocês. É um pequeno parágrafo. Ele diz: a convivência com diferentes modelos de família tem nos demonstrado que tudo vai depender do tipo de educação moral que nos foi ministrada. E também de que o Espírito é esse que veio habitar entre nós. Quem é aquele que recebemos como nosso? O porquê das suas estruturas morais, da sua constituição física e de toda a semântica de harmonia, compreensão e desenvolvimento que esse Espírito compartilha ou que outorga àqueles com os quais ele convive. Então, voltando novamente ao contexto da espiritualidade amiga, onde Kardec, né, e todos os espíritos de luz nos permitem tatear no escuro, porque somos espíritos muito imperfeitos, estamos todos buscando, né, nos habilitar. Vamos pensar que, qual crianças pequeninas no escuro, vamos tateando. E quando recebemos a oportunidade de estar
com a família espiritual que o Pai nos concedeu, estamos novamente abraçando a oportunidade de evoluir. Quando nos deparamos com um filho difícil, ou com a esposa, ou com o marido rebelde, né? Ou vamos entender, estados diferentes ao que nós compreendemos e queremos, nós temos ali o ímpeto de dizer: Pai, mas por que eu estou passando esse processo? Né? Tem para responder a essa pergunta, eu estava com o material do nosso irmão Chico, e aí eu reservei uma das falas de Emmanuel, onde ele diz que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Emmanuel. Então, se recebemos, acolhemos estados tranquilos com a família, com aquele que o Pai nos concede, os passos, a orientação, nós vamos aos pouquinhos buscando essa estrutura de conscientização, porque a consciência é diferente do saber, não é? É importante que a gente desperte através dos nossos saberes diários que aquilo que é trazido é nosso. Mas a partir do momento que a consciência é trabalhada nos nossos palcos vividos, nós vamos aos pouquinhos transmutando isso em nós. Saber é diferente de ter a consciência. Então eu sei que eu tenho que tomar uma atitude, mas eu preciso me condicionar. Daí vem as nossas importantes, né, decisões ao longo do caminho. Aquilo que Deus nos concede, muitas vezes vem em nossas mãos, e nós vamos deixando ali no cantinho, até o momento que, passando por muitos estágios, que muitos conhecemos como provas, nós vamos polindo essa ferramenta da consciência, e aí deliberamos as decisões frente a tudo aquilo que o Pai tem nos trazido, né, de responsabilidade existencial, seja com o filho, seja com o esposo, esposa, seja em nossa casa espírita, né, seja com aquele que Deus nos concedeu o exemplo ou a palavra, porque é diferente de que muitos percebem. Antes de dar o passo à palavra, a consciência, a prece ao Pai, ela é emitiva. Pai, leva lá, Senhor, tudo o que o Senhor nos permite não governamos. E aqueles aos quais o Senhor nos permite influenciar com a palavra ou com o exemplo, que seja guardado sempre os propósitos. Então, a partir daí, nosso irmão ele trouxe também esse livro, para além das telas digitais, porque esse livro ele aborda a necessidade de acolher as crianças atípicas, né? São espíritos que regressam à morada, né, terrena, e que ferramentas bem direcionadas já estão trazendo muitas mudanças para o órgão planetário, né? E aí ele vai trazendo também, né? Quando ele diz essa estrutura necessária a cada um de nós, do olhar, do coração, e aí, quando ele fala do poder do exemplo, né? Que é o que eu queria também, eu quero estar deixando aqui para nós, para a nossa reflexão. Ele diz: como um hábito aprendido na família, a mãe ensinou a filhinha a ajoelhar-se ao lado da cama e fazer uma oração antes de dormir. E aí mais abaixo ele diz: percebe-se com clareza a força do exemplo. A mentora Joana de Ângeles afirma em Constelação Familiar que o educando aprende com mais facilidade por meio de lições vivas do que com explicações que lhe são oferecidas. De fato, a mente capta o tempo todo tudo o que está ao seu entorno, por meio da visão e da observação.
Novamente, voltando nosso olhar ao exemplo e à semântica daquilo que nos atrai. Se estamos confortáveis em determinada situação ou exemplo, é porque ali a nossa energia está similar, não é igual, similar, parecida. Atitudes e comportamentos das pessoas próximas são registradas, processadas no cérebro mediante a atenção. Uma vez assimilados, aqueles que estão ao entorno os reproduzem em uma nova situação. Então, se colhemos uma sementinha, seja em qualquer estado que busquemos, essa semente ela vai prosperar. Muito nós captamos através da palavra, mas a maioria é o exemplo, não é? Porque há uma frase famosa que diz, né, que a palavra educa, o exemplo arrasta. Essa frase, ela tem uma importância muito grande. Vamos lembrar da passagem lá do nosso irmão José, quando os irmãos prenderam ele, colocaram ele lá dentro do buraco e depois o venderam, né? Foi quando ele teve a revelação, essa revelação que havia vários feixes ao redor dele e um feixe estava no meio e depois trouxe toda a estrutura, né, do Egito e da espiritualidade para frente dos irmãos que estavam reencarnados naquela época. E José vem a ser um governador espiritual, né, no Egito. Então, quando José tem ali todos os exemplos do pai, de bondade, de acolhimento, de diretivo, ele não consegue esboçar outro para os irmãos, porque José, inclusive, tinha a bondade, né, instaurada no coração dele. Ele não conseguia refletir formas diferentes para com os irmãos que estavam ali. Vocês vão perceber hoje que a gente está buscando uma outra vertente, né, da palavra. Porque muitos dos nossos irmãos precursores estão aí, né, dando um baile com a palavra, com todo o aprendizado e o ensino que eles estão trazendo e mediando para nós. Mas, eu não sei os meus irmãos, mas eu percebi assim, de uma situação da humanidade, onde se fala muito, mas fica muito numa zona de conforto, não é? Porque a mudança, ela exige um pouquinho mais. Ela exige escolhas saudáveis na nossa vida, porque nós somos frutos do caminho que elegemos. E nós colhemos esses frutos. Então é muito tranquilo o estudo. Mas arregaçar as mangas é o que realmente vai nos colocar na senda da renovação e do amparo àqueles que realmente batem a nossa porta. Não é? Muito se tem percebido, meus irmãos, quando fala sobre transformações reais do comportamento, tem percebido o acrisolamento de algumas necessidades, de algumas opiniões, alguns irmãos que precisam estar, né, com aquela mudança moral e precisam da união, precisam do reforço de todos ao entorno. Então, aos pouquinhos, nós vamos entendendo que essa semântica que nos une, que nos atrai, ela precisa ser fortalecida através da semântica, do trabalho, do estudo, da disciplina, mas principalmente do amor real, aquele amor da caridade, da fraternidade que o Cristo veio nos ensinar. Porque temos que estudar, temos que direcionar tudo aquilo que nosso Pai tem nos permitido, mas temos também que pôr em prática e sair, arregaçar as mangas e transformar. Porque a verdadeira etapa que nós vamos pisar está na concernente das nossas mãos, das nossas escolhas. Quando fala sobre a união, né, vou ler esse pedacinho aqui no item 19, ele diz: a união e o afeto que existe entre os seres, aqui ele traz o termo parentes, são indício de simpatia anterior que os aproximou. Então, no passado, caminhamos uma determinada jornada e aí
De repente resolvemos deixar a nossa mala no meio do caminho e aí nós regressamos agora nessa existência para sequenciar com essa mala. Né? Não, deixei ali, agora eu vou voltar no mesmo ponto, pego a mala ali existencial, os nossos compromissos espirituais que estagnamos e de repente nessa existência vamos estar transformando. Quando ele fala para nós, enuncia-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova uns e de meio de avanço para outros. Assim, os maus melhoram, pouco a pouco, com o contato dos bons e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter suaviza-se, seus costumes depuram-se, as antipatias apagam-se. Esse ponto aqui do Evangelho, ele fala para a gente daquele que nos é difícil no lar, na família, no trabalho, na seara, na existência, às vezes está do lado da nossa casa. Não somos todos irmãos? Se somos todos irmãos, é a partir do momento que nos perguntamos, Pai, o que o Senhor espera de mim nesta situação? A comunhão está estabelecida em Deus. Então, o que Ele espera de nós nesta situação? O que Ele quer que eu veja? O que Ele quer que eu transforme naquilo que eu estou passando? E muitas vezes está na parede lá. Talvez não esteja no meu filho, no meu companheiro, na minha esposa, né? Se for o caso. Não está no meu trabalho, mas está no seara. Às vezes é um irmão difícil que eu preciso conviver com ele. E muitas vezes exemplificar o que o Cristo deixou entre nós. Porque a nossa fraternidade é eterna. Nós podemos deixar a mala ali a hora que a gente quiser, mas nós vamos retornar naquele ponto e pegar aquela mala depois. É o nosso compromisso, não é? Falar com palavras elaboradas, científicas, traz a cada um de nós a importância e a imponência junto ao material. Mas falar verdadeiramente com a sintonia espiritual, do amor que transforma, da persistência que luta e que resgata aquele que precisa do amparo, essa é a verdadeira transformação em nós. É onde nós nos despojamos do científico, que cada um aqui nos presentes tem 1, 2, 3, 4 faculdades. Mas e o científico? Aprimoramento espiritual em cada um de nós. Onde nós estamos colocando aquilo que o Pai tem nos permitido entesourar espiritualmente. Porque matéria é passageira, não é? Status, títulos é passageiro. O que vamos carregar conosco será o fruto quando buscamos uma faculdade. Qual é o fruto? É o meu aprendizado. É a troca que eu faço lá na sala, que eu conquisto o coração e a consciência de alguém. E temos a oportunidade de semear, né? O tempo todo. Aqui no... Sim. Nossas ações, nossas atitudes. Sim. Sim. E a semântica do exemplo que arrasta. Porque muitas vezes estão nos percebendo sempre. E não nos damos conta de que o pouco a mais que depositamos no campo alheio, ou no nosso próprio, na nossa própria mudança, no nosso campo estrutural, ela transforma vidas. Esses dias, uma criança trouxe uma situação, e aí eu dou aula de manhã, e à tarde eu fico com uma criança que tem necessidade especial, típica. E aí uma criança da manhã olhou para mim e disse, professora, mas você disse que essa criança sabe ler e interpretar, e você agora me disse que você agora compartilhou conosco que ele fica mexendo com os pezinhos. E aí eu disse, é a forma dele se expressar para ele não ficar andando na escola, para ele não sair da sala,
é o meio que ele aprendeu de se manter tranquilo na sala. Porque nós temos realidades onde as crianças ficam lá externas o tempo todo. Porque promove, através das necessidades espirituais, a agitação constante, o barulho. Então, é uma ferramenta. Nós não estamos para julgar onde a gente se faz necessário e quer contribuir. A gente vê o que pode melhorar para aquela criança, o que pode fazer, não só pedagogicamente, mas principalmente espiritualmente. E às vezes, na nossa correria, são poucos os que param e fazem uma prece para aquela criança, aquele espírito encarnado que está lutando com as dificuldades dele. Muitas vezes não tem o amparo no lar e nem o aprendizado dos pais para ajudá-los. Um carinho, um abraço, um aconchego, uma estrutura de ensino, né, no sentido de educação. Vamos citar um exemplo. A criança saber ir ao banheiro sozinha. Tem criança que não foi ensinada pelos pais. Então, acaba que a gente vira essa irmandade universal para dar as mãos e fazer um pouquinho mais, porque a família precisa desse complemento. Nós, como cristãos que estão em aprendizado, precisamos dessas ferramentas diárias de boa vontade. Ô pai, estou identificando, deixa eu ajudar. Então, o campo da consciência desperta em nós é o que elabora essas uniões entre as famílias diversas que vamos elegendo para nós. Né? E a gente tem a oportunidade de mais aprender do que levar. Né? Nós passamos situações dificílimas, onde a falta do alimento, ela corrói, né, o nosso campo, porque a gente, como irmão, vê alguém que olha para nós e diz: tia, posso levar aquela vasilha de sopa que está ali? E aí a gente pensa: eu tenho muito, pode levar assim para você. Então, às vezes a gente guarda, né, um pouquinho do nosso trabalho, porque a sopa é o portal de acolhimento da casa. A sopa é o portal. E é tão boa, é um alimento tão assim, um suplemento, né, espiritual, né? Isso. E assim, o que a gente não vê, porque nós vemos o alimento pronto, cheiroso, né, saboroso, que é servido. O que nós não vemos são as estruturas espirituais, nem todos veem, né? A maioria vê. Aonde as frentes de trabalho reunidas se ajudam, vão se polindo, porque cada equipe integrada se ajuda e prospera, aprende, se molda e consegue doar de si mesmo o melhor. E a espiritualidade colhe um pouquinho do melhor de cada um, deposita naquele alimento, para que aquele que vem buscar receba, né? E energias boas, né? Que a pessoa está com energia boa. Energia boa, tratamento fluídico adequado, não é? Viu que a gente tem 2 estados que nós podemos transformar a palavra no campo espiritual e na matéria? Você diz fluidos bons. A gente entende energia boa, a gente entende fluidos, né? De tratamento. Muitas vezes, em frentes de trabalho, quem tem a clarividência chega e... Vou citar uma amiga. Ela chegou, abriu assim a porta do local onde foi feita a sopa e lá não tinha ninguém no local. Ela viu espiritualmente um irmão trabalhador da luz, de branquinho, higienizando as bancadas antes da equipe trabalhar. Não é bonito? Fluidicamente, nós sempre estamos ali em harmonia, porque ao disciplinar a nossa rotina para estar presente numa frente de trabalho, porque é isso que fazemos, nós nos colocamos como ferramenta. O que isso tem a ver com a família? Tudo. Nós elegemos a nossa família espiritual. Nós precisamos estarmos com os outros, dar as mãos. Né? Voltando novamente, é muito fácil ser letrado no livro, mas precisamos pôr esse movimento.
precisamos pôr em vias de fato, consolidar, vamos dizer, intenção e ação, estudo, aprimoramento e a verdadeira comunhão entre os espíritos, que é a irmandade que transforma, que resgata. Quantas vezes estamos ao lado de alguém e não sabemos nada que esse irmão traz de dificuldades, né? Certa vez me pediram, disseram assim, irmã, espiritualmente, evita de estar lá cortando alimento. Quando você traz ali a necessidade do aprendizado e dá muito valor àquilo, você precisa passar, subir um outro degrau. Qual o outro degrau que me pediram espiritualmente? Irmã, fica fazendo companhia a todos. É dificílimo para alguns espíritos se educar. Eu acho difícil eu me educar nessa questão. Se eu estiver aqui, eu vou passar pano, eu vou tirar o pó, eu vou guardar as plantas. Olha a reeducação. Não é uma reeducação? Mas se eu não me reeduco, se nós não nos reeducamos para acolher o que chega, quem vai perpetuar, quem vai continuar o nosso trabalho? Quem virá nos substituir? Eu estou na fase 200, né? Já estou lá. E aí? O corpo, ele precisa das dosagens. E o jovem que chega, seja ele de qualquer idade. Você faz lá conosco, lá. Você fica só ao redor e a gente fazendo lá, ilustrando, né? E já é uma satisfação muito grande. Sim. E não é fácil. Quando sugestionaram isso, porque cada médico tem um processo, eu vejo e quase sempre eu escuto. E aí quando falaram isso, eu falei, isso é bobagem, deve ser algum irmãozinho que está querendo me induzir, né? Me tirar do trabalho, né? Eu me sinto útil. Minha avó é muito trabalhadeira, né? O nome dela, Inocência. Inocência. Então, assim, eu ficava sempre ali velando por ela, porque ela era idosa quando nós perdemos a nossa mãe, e eu tinha 5 para 6 anos, então eu ficava ao redor dela. Tudo que ela fazia, eu ajudava. E aí, então, a natureza, ela é disciplinada através da reeducação espiritual. Nós precisamos nos reeducar. Eu acho muito bacana, né, eu conseguir participar de tudo. Mas chega um momento que nós precisamos, com o exemplo, treinar aqueles que vão estar conduzindo o trabalho, porque nós não somos eternos. Nós não somos eternos. Nós já sabemos dessa verdade. Mas e aí? Se sabemos, e a nossa consciência? Ela está sendo treinada? Está nos motivando, nos educando? Meu vizinho, tem alguém lá que pode vir me ajudar. A minha família tem um jovem, tem a minha filha, a minha sobrinha. E aí? Eu fiz o convite, esses dias eu vi um canal gospel, então quando eu vou almoçar, eu gosto de pôr lá, porque é mais tranquilo para mim, né? Porque eu acabo de sair de uma sala de 35 a 40 crianças, e aí nessa televisão lá, né, que eu só vejo na hora do almoço, eu coloquei, estava passando lá, um filme gospel. E aí, eu sentada olhando aquela manifestação da cultura, até de outra crença, e aí eu me deparei com uma situação. Eu olhei e pensei assim, nossa, mas só muda o tempo. É as mesmas demandas, o tempo e a escolha. Porque quando nós elegemos estar espíritas, o nosso comprometimento ele é maior. E nós vamos regressar à pátria espiritual. Então, adequar o nosso tempo. Pai, o que o Senhor espera de mim hoje, nesta situação? Se eu não vier mais amanhã, o que eu quero deixar preparado? Essa é a verdadeira pergunta que nós temos que deixar no nosso coração e na nossa consciência. Porque a partir dela, nós vamos mudar as nossas escolhas, nós vamos disciplinar as nossas ações. Porque uma vez que elegemos, escolhemos, nós temos que disciplinar nossas ações. Nós estamos semeando. E a família espiritual,
que Deus nos concede, ela é compromisso maior, não é? Vamos estar desenvolvendo aquilo que iniciamos. E com muita gratidão, com muito amor, nós vamos olhar de onde estivermos e vamos pensar: Pai, obrigado pelo tempo da Tua consciência em mim, da Tua presença, que me habilitou a ver e a modificar. Porque nós precisamos semear e ensinar a semear. Todos nós aprendemos com alguém. Lembrando novamente dos exemplos que arrastam, quando entendemos que já sabemos tudo, é hora da gente recomeçar o nosso aprendizado, né? Porque o Cristo sempre esteve entre nós, em todos os exemplos magníficos, espiritualmente falando, né? E eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo algo, algum documental sobre Jesus, aquilo me pacifica, mas as lágrimas sempre vêm. Porque nós somos tão pequeninos que ainda não conseguimos reproduzir com pureza uma ínfima parte do que Ele nos deixou, né, como exemplos. E a fé que transporta montanhas vai nos habilitando e nos conduzindo um pouquinho melhor a cada dia, né? Então, uma frase que o nosso irmão Alan Mitchell me ensinou em uma das palestras que a gente esteve com ele, ele disse: Pai, o Senhor espera de mim? Eu transformei e gostaria de deixar para vocês. Pai, o Senhor espera de mim nesta situação, que seja sempre luz e bênçãos no caminho de cada um. Né? Bonito. Porque aí a gente vai acertar mais um pouquinho. Né? Que a nossa consciência está ali coladinha com Cristo. Você fala em criança, Sim. terminar, é engraçado, né? Você passa uns biscoitos de polvilho. Deu certinho ontem, anteontem. Aí cresceu, deu certinho, fiz com ovo só. E ficou bom, fiz a massa boa. Essa massa eu aprendi com a minha mãe, bom demais. Hoje eu fui fazer, não deu muito certo não, parece que eu pus dois, ficou meio murchinho. Aí vocês falando das crianças, né? Aí meu netinho que gosta muito, Gustavo Henrique, que eles chamam. Aí foi minha netinha, a minha outra maior, minha outra neta maior foi embora. Deixou os dois pequenos. Não sei, parece que os biscoitos não cresceu de manhã. A hora que o menino chegou com aquela vontade, falou: ó, você tem biscoito? Eu tem pra fritar, pega lá. Ele foi lá na geladeira e pegou, tava lá, já estava enroladinho. Eu fritei os biscoitos, cresceu tudo e ficou aquela crocante. Falei: meu Deus, é porque eu queria os biscoitos. Energia do amor. E assim, nós nos deparamos, igual quando eu tive essa oportunidade riquíssima de estar com os meus irmãos ao redor das mesas de sopa, e até hoje tem, graças a Deus. Aqueles rostinhos que chegam lá. Nossa, Essa outra fase. Nós tivemos momentos muito importantes de pensar: pai, vou deixar lá, não vou mexer, né? Essa é a consciência de quem está passando alguma prova e quer deixar quieto. E aí vem aquela criança, aquela adolescente, e fala: tia, hoje tem sopa. E aí você fala: olha, Deus te polindo, vai, continua trabalhando. Né? E quando você fala de família, sim, nós tivemos oferta de locais para passar, aonde ia ficar bem distante dessa comunidade que Deus tem permitido a todos nós, inclusive as minhas irmãs, né? Que eu cheguei, elas me passaram uma necessidade dessa comunidade e que não chegou até nós. Eu vim aqui hoje, você trouxe. Olha que bênção a integração, né, das casas. Essas três irmãs vieram na minha cabeça. A hora que a gente podia colocar em outro local, em outro lugar bem distante dessa comunidade, esse polo de acolhimento da equipe. As três irmãs veio na minha cabeça muito forte. Eu falei: não, ainda não é hora. Elas precisam de suporte, né? Família desestruturada. Então, é uma criança que chega 1h30, 2h da tarde e não comeu nada ainda, de partir o coração. E assim, não porque não tenha, mas porque o propósito do lar, às vezes, foi desintegrado, né? Destruído, desorientado. Uma palavra aqui, desintegrado. Eu vi isso, é doloroso, né?
diziam as famílias, infelizmente. Mas o exemplo de amor, as frentes de trabalho não nos arrastam. Então vamos lá, né? Nem que seja uma sementinha, a gente vai colocando. Obrigada. Obrigado. Obrigada.